como eu perdi 12 quilos com a ajuda da PNL, a Programação Neurolinguística. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, que hoje eu vou explicar o passo a passo de como que eu fiz para que eu conseguisse emagrecer com qualidade de vida e saúde. Eu tinha uma crença limitante que eu acreditava, enquanto eu não tivesse bastante dinheiro para me conseguir pagar um profissional, para mim conseguir fazer dieta, para mim poder pagar uma academia, eu não conseguiria emagrecer. E automaticamente, como o inconsciente estava controlando a minha vida, eu acreditando nisso, o meu corpo honrava isso. Como que o meu corpo honrava isso? Eu começava a comer desenfreadamente e bebia desenfreadamente. E eu fazendo isso, eu me lembrei, a partir do momento que eu tomei consciência do processo inconsciente da mente, eu lembrei daquele pressuposto, pois a PNL ela é constituída de pressupostos. E eu lembrei daquele pressuposto que diz o seguinte: toda ação tem uma intenção positiva. Para quem? Para o nosso inconsciente. Mesmo cognitivamente, na minha cabeça, eu querendo, eu preciso emagrecer, eu sabendo disso, mas o inconsciente que estava tomando conta da minha vida. E eu estava honrando aquilo. Honrando, como que eu estava honrando? Eu estava tendo hábitos e comportamentos para que eu pudesse me tornar cada vez mais gordo e obeso. É aí que entra o outro pressuposto da programação neurolinguística, que diz o seguinte: mente e corpo, um só sistema. Então, como eu estava tendo essa crença que estava limitada, estava me atrapalhando no processo de emagrecimento, porque eu estava acreditando que não era possível, que eu não conseguia, então o meu corpo, ele tinha que honrar com aquilo, porque eu tinha que comer para me poder obter o resultado que eu acreditava que não era possível emagrecer, sem ter profissional, sem pagar academia, sem fazer tudo isso. Então, eu cada vez mais comprometia a minha saúde física, a minha integridade física. Nisso tudo, eu me olhava no espelho, eu tinha uma autoestima mais baixa ainda, muito baixa. Eu não conseguia me sentir bem, eu tinha dificuldades para me locomover, eu cansava, eu tinha uma fadiga muito maior. E automaticamente isso, com as coisas que eu comia, influenciava na minha concentração, no meu foco, na minha clareza sobre as coisas e sobre o que eu precisava fazer da minha vida, para que eu conseguisse entender e mudar aquilo que estava acontecendo comigo e eu estava insatisfeito com aquilo. Então, como eu estava insatisfeito com aquela situação da minha vida, eu parei para entender onde que estava acontecendo o erro. Eu precisava entender todo esse processo que eu estava acreditando, com o que estava atrapalhando na minha vida, no meu dia a dia, nos meus hábitos e tudo aquilo que eu fazia diariamente. Foi aí que eu me lembrei daquela frase do filósofo Gustavo Jung, que fala o seguinte: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você chamará isso de destino. Olha como faz sentido essa frase. Enquanto nós não tornarmos consciente do nosso inconsciente e dirigirmos ele, o nosso inconsciente irá controlar e dirigir nossa vida. Então eu busquei estratégias diferentes para me conseguir obter resultado. O que eu fiz? Já que a PNL existe e vem de estudo de pessoas que obtiveram resultados de alta performance, pessoas de sucesso, então eu busquei estudar e entender todo esse processo inconsciente da mente para que eu pudesse agregar, mudar as estratégias, as ferramentas para que eu conseguisse alcançar uma melhor versão minha. Pois veja que louco, se eu não acreditava que eu pudesse emagrecer, que eu tinha que ter muito dinheiro, que eu tinha que contratar um profissional, que eu tinha que pagar uma academia, que eu tinha que fazer tudo certinho, às vezes esse dia, a hora certa, nunca ia chegar. Então, com essa verdade instalada na minha mente, com essa crença, eu não conseguiria obter o resultado. Então, a única coisa que o meu corpo podia fazer, já que mente e corpo são um só sistema, era honrar aquele compromisso que o meu inconsciente estava ditando para a minha vida. Eu tinha que ser gordo, eu tinha que comer desenfreadamente, eu tinha que beber, eu tinha que ser sedentário, procrastinador e ficar gordo e ter uma saúde comprometida. Então, esse era o resultado que eu tinha para a minha vida. Eu lembro também que durante esse processo, a hora que eu comecei a fazer academia,
eu lembro que eu passei nos médicos, passei num doutor para me fazer um checklist aqui na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. E quando eu passei nesse doutor, eu fiz um checklist. Aí eu apresentei para ele os resultados. Aí ele olhou lá, a minha glicemia estava alta, ou seja, eu já estava alcançando um índice de obesidade acima do que é permitido. E com isso, estava trazendo riscos para a minha saúde. Ou seja, eu já estava um pré-diabético. Olha para você ver como que a obesidade estava fazendo mal para a minha mente, para o meu físico e para todo o conjunto. Foi aí que eu decidi que eu iria mudar tudo isso. Foi aí que eu busquei um profissional capacitado, com resultado e que eu me inspirava para que eu pudesse obter um resultado agregado a técnicas da PNL e um outro profissional que saberia me passar a dieta certa, os exercícios que eu precisava fazer, o déficit calórico, a combinação de treino e dieta, descanso, tudo isso para que eu conseguisse ter uma qualidade de vida, uma alimentação saudável e o resultado que eu queria para a minha vida. Foi então que eu busquei o profissional bodybuilder Fábio Body. E esse foi o profissional que eu escolhi para que acompanhasse o meu desenvolvimento no processo de emagrecimento. Só que tudo isso só foi possível antes, quando eu decidi que essas crenças e consegui enxergar com clareza que essa crença limitante estava atrapalhando na minha vida. Antes disso, tivesse já procurado e fosse fazer todo o processo de emagrecimento, possivelmente eu iria até emagrecer. Mas depois, se eu não tivesse mudado a chave aqui na minha mente e feito uma reprogramação mental, não iria conseguir fazer o processo de emagrecimento ser algo sólido, uma base concreta. Por quê? Porque eu não tinha entendido o gatilho que estava fazendo com que eu fosse uma pessoa gorda e obesa. Foi aí então que eu procurei o Fábio, que eu comecei a fazer esse acompanhamento. Hoje já faz 1 ano e 2 meses que eu estou no projeto, alcançando a minha melhor versão, alcançando o meu melhor corpo, com saúde, com qualidade de vida. Isso é o melhor de tudo e não tem preço. E então que eu já tinha usado e uso todos os dias da minha vida um pressuposto que diz o seguinte: o significado das coisas é mais importante do que as coisas. Eu já tinha dado um significado àquilo tudo na minha vida. O significado que eu tinha dado é que eu não queria mais aquilo para mim e eu faria o que fosse necessário para me ter uma qualidade de vida. O significado das coisas é mais importante do que as coisas. Eu lembro que as pessoas no começo não entendiam por que eu estava comendo. Eu estava comendo de forma saudável. Só que como na dieta o volume é maior, as pessoas começavam a rir da minha dieta, as pessoas começavam a desacreditar, a ser sarcásticas e não acreditavam, tiravam sarro da minha dieta, do meu processo de emagrecimento. Como eu já tinha dado um significado diferente sobre tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo serviu ainda mais de inspiração, de motivação para que eu continuasse em busca da minha evolução, da minha melhor versão. Eu gosto de contar a parábola de Jesus, que fala o seguinte, que é o significado das coisas é mais importante do que as coisas. E na época de Jesus, ele deu um novo significado àquilo que aconteceu com ele aqui na terra. Por quê? Porque ele foi pregado numa estaca, ele foi torturado, ele foi cuspido, aconteceu várias coisas com ele aqui na terra. Ele foi tentado, ele passou fome, sentiu frio, ele foi humano. E mesmo assim, ele amou a humanidade, e mesmo assim, ele deu a vida por nós, e mesmo assim ele perdoou nossos pecados. Então ele deu um novo significado àquilo que aconteceu com ele. Ele também usou o pressuposto da decisão versus a condição. Não importava o que acontecesse com Jesus naquela época, ele já tinha decidido a honrar seu Pai que estava no céu, a cumprir seu propósito aqui na terra, a dar a vida por todos nós. Poderia acontecer qualquer condição, o diabo a tentar, qualquer outro tipo de coisa, que aconteceu mesmo com ele, e mesmo assim ele teve essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade inabalável de campeão e foi vencedor naquilo que ele se comprometeu a fazer da sua vida. Ou seja, ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. Então, essa parábola e esse pressuposto, ele tem muito a ver com a nossa mentalidade nos dias de hoje. O significado que a gente dá às coisas que acontecem na vida é mais importante do que as coisas que aconteceram.
Ou seja, o significado das coisas é mais importante do que as coisas. Então, tudo aquilo que me aconteceu no começo também eu usei como combustível. Poderia ter acontecido o que fosse acontecer comigo. Eu poderia ter enfrentado qualquer coisa, sabe? Eu poderia não ter dinheiro para fazer dieta, eu poderia não ter contratado um profissional, que mesmo assim eu iria chegar onde eu cheguei. É aí que entra o fator decisão versus condição. Quando você constrói a sua base sólida, concreta, como diz Jesus, na rocha, pode vir o que for, que você não vai se abalar. Por quê? Porque você já tomou a decisão. Lá atrás, quando eu comecei a fazer academia, eu já tinha decidido na minha mente que eu ia fazer o que fosse necessário para que eu conseguisse melhorar todo o meu ser. Eu agradeço ao Criador da terra e dos céus por ter me permitido passar por todo esse processo, para mim poder entender esse processo lindo do inconsciente da mente, para que hoje eu consiga entender cada coisa, prestar atenção em cada detalhe que acontece no meu dia a dia e na minha vida, se aquilo está dentro do meu controle ou se não está dentro do meu controle. A única coisa que eu consigo controlar são minhas atitudes, são minhas decisões, os meus hábitos, o que eu acredito e as pessoas com quem eu me relaciono e os lugares com que eu frequento, fazendo o que for necessário para que você tenha o resultado certo, a estratégia certa e a ferramenta certa. Não tem outra coisa a não ser o sucesso em sua vida, o sucesso naquilo que você está trabalhando, naquela versão, na sua melhor versão, que é o maior projeto de todos. Eu queria agradecer você que ficou até agora aqui nesse vídeo no canal. Lembrando também que tudo isso foi possível porque eu me permiti, além de Deus ter me abençoado com essa inteligência para que eu pudesse entender todo esse processo inconsciente da mente. As pessoas elas têm que se permitir. Eu sugiro que você se permita a entender o processo inconsciente da mente. Eu sugiro que você entenda o processo inconsciente da mente. Eu te convido para ser um praticante de programação neurolinguística da PNL e como os resultados que a PNL entrega são mais do que satisfatórios, são extraordinários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muita gratidão por você que ficou até aqui e se permitiu assistir esse vídeo. Tamo junto, até a próxima.